Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série que estamos fazendo sobre a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre os livros de sabedoria e os livros proféticos. Mas antes de continuar, gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, dar o seu comentário e o seu like nesse vídeo. E a você que já é de casa, espero que aproveite esse conteúdo, embora sejam aí informações básicas, são informações necessárias para todos os cristãos. Bom, como nós falamos, hoje nós estaremos falando sobre os livros poéticos e também de sabedoria. E entre esses livros estão Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, também é conhecido esse livro. Como nós falamos, nós vamos estar trazendo curiosidades e também informações básicas, porque o nosso intuito é fazer com que você amplie o seu conhecimento, que você se aprofunde ainda mais nas suas pesquisas em relação à Bíblia Sagrada. E nesse vídeo são informações básicas, são informações primárias para que você possa ter um início aí nos seus estudos. Então não esqueça de fazer as suas anotações para que depois você possa consultá-las. Bom, então nós vamos começar primeiramente com o livro de Jó. Exatamente quando o livro de Jó foi escrito, permanece aí esse mistério. Mas não há dúvidas de que o livro de Jó, o mais antigo livro da Bíblia. O seu autor também ele é desconhecido. Embora incluam muitos discursos de Jó, o livro não tem a indicação alguma de que Jó seja o seu autor. É mais provável que um poeta desconhecido de Israel ou um sábio que provavelmente tenha feito uso de um antigo material para pesquisa, tanto oral e escrito, dos tempos dos patriarcas, tenha sido o autor desse livro. Embora não saibamos, como nós falamos, exatamente em que época o autor de Jó viveu e escreveu o livro de Jó, embora o prólogo situe os acontecimentos dos livros nos tempos dos patriarcas, é provável que a forma final do livro tenha aparecido durante ou logo após a Era de Salomão, cerca de 900 ou 586 a.C., na região que mais tarde passou a ser conhecida como a Palestina. Então aqui são as primeiras informações básicas aí sobre o livro de Jó. Então aqui nós aprendemos que ele é o livro mais antigo da Bíblia e que nós não sabemos exatamente quando este livro foi escrito e nem quem é o seu autor. Agora vamos prosseguir para um outro livro que também é muito importante, ele é muito amplo, que é o livro de Salmos. A palavra Salmos deriva do latim psalmos, pelo grego psalmos, ou que significa tocar um instrumento musical. Seus autores são diversos. Entre eles está Moisés, Davi, Salomão, os filhos de Coré, os filhos de Asaf, Etã, o Esraíta e vários autores desconhecidos. A data que foi escrito é 1440 a 400 a.C. Porém, o livro de Salmos atribui pelo menos 73 salmos, ou seja, cerca da metade dos salmos a Davi. E os demais salmos a outros autores, como nós citamos, como por exemplo Asaf, os salmos 50, 73 e 83, e a Emã, os salmos 88. Então nós vimos sobre os salmos que houve vários autores, o livro de Salmos, tá bom? Sendo que a metade foi aí então direcionada a Davi, né? Pelo menos mais da metade dos salmos aí Davi ele mesmo escreveu. Podemos então continuar aqui sobre esses livros poéticos e livros de sabedoria. Agora vamos ao livro de Provérbios, também conhecido por Provérbios de Salomão. Tem também vários autores, incluindo o próprio Salomão, Ezequias,
Agur e Lemuel e outros autores. Esse livro de Provérbios tem por objetivo oferecer um recurso para o ensino da sabedoria aos jovens. Em primeiro lugar, para a família real e em segundo lugar, para todas as outras famílias de Israel. Provérbios foi escrito entre 960 e 686 a.C. Assim como os Salmos, a maior parte dele é atribuída a Davi, Salmos. O livro de Provérbios também a maior parte é atribuída a Salomão, entre os capítulos 1 ao 24. Através da compilação de Ezequias, os provérbios dos capítulos 25 e 29 também podem ser atribuídas a ele. Agora, algumas curiosidades sobre os autores aí de Provérbios, como por exemplo Agur. A autoria do capítulo 30 é atribuída a Agur, filho de Jaque. Além dessa breve informação, nada se sabe sobre quem teria sido este mestre sábio. Seus provérbios destacam que o homem não possui sabedoria em si mesmo, mas que a verdadeira sabedoria tem origem em Deus. Outro autor que aparece é Lemuel. Já o capítulo 31 é atribuído ao rei Lemuel. Não há na Bíblia, ou mesmo na literatura de Israel, algum registro de um rei com este nome. Por conta disso, os estudiosos têm defendido que talvez esse sábio fosse um prosélito da fé judaica. Além disso, analisando os provérbios de Lemuel, é possível notar certas semelhanças de estilo com a literatura sapiencial babilônica e egípcia. O ponto central de seus ditos é a preparação de governantes para desempenhar seus deveres de forma sábia e justa. É possível também que o nome Lemuel seja uma forma extensa do nome Lael, que significa dedicado a Deus, em Números 3:24. Agora vamos para outro autor, que é Ezequias. O livro também informa que Ezequias mandou transcrever certos provérbios de Salomão, como Provérbios 25:1. Não é possível dizer exatamente como ocorreu essa compilação. Não se sabe se houve alguma adaptação e se no meio dessa seção, entre os capítulos 25 e 29, há algum provérbio da autoria do próprio Ezequias. Então aqui estão alguns dos autores do livro de Provérbios e algumas curiosidades sobre eles. Agora vamos olhar para o livro de Eclesiastes. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Eclesiastes, mas para muitos eruditos seu autor foi o rei Salomão. Na verdade, o autor do livro de Eclesiastes se autodenomina apenas como o pregador, ou seja, ele não registra especificamente o seu nome no livro. Por isso, o título do livro também pode ser traduzido como o pregador. O que se sabe sobre o autor de Eclesiastes? Será Salomão? O que podemos identificar no livro são as seguintes dicas. O autor de Eclesiastes era um descendente do rei Davi. O autor de Eclesiastes alega ter sido rei sobre Israel em Jerusalém. O autor de Eclesiastes era muito sábio. E o autor de Eclesiastes era muito rico e também poderoso. Essas informações nós podemos encontrar em capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, do 4 ao 9. Com base nessas características, pode-se concluir que a melhor possibilidade é de que o sábio rei Salomão foi quem escreveu esse livro. Além disso, no último capítulo do livro encontra-se uma provável homenagem em referência à sabedoria de Salomão, em Eclesiastes 12, do 9 ao 14. Entretanto, alguns intérpretes apontam que o estilo de linguagem hebraica empregada na construção do livro, combinado à crítica a respeito dos governantes encontrada nele, podem indicar que o escritor do livro de Eclesiastes viveu num período posterior ao de Salomão, em Eclesiastes 4:13, 7:9, 8 do 2 ao 4, 10 do 4 ao 7. Se for esse o caso, então o livro de Eclesiastes é uma obra pertencente à tradição sapiencial e que usa o nome de Salomão como referência por ter sido este o expoente máximo dessa tradição. Se realmente Salomão for o autor de Eclesiastes, então é razoável assumir que esse livro passou por um tipo de modernização de linguagem num período posterior e que explicaria o estilo do hebraico que não condiz com a época em que ele viveu. Também é possível que o escritor
do livro, na verdade, tenha utilizado como texto fonte alguma obra de Salomão, contendo um comentário sobre a vida, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, e construiu toda a argumentação do livro em cima dessa reflexão. Outra possibilidade também é de que o autor de Eclesiastes pode ter utilizado propriamente uma coleção de provérbios de Salomão e apenas tê-la organizado e estruturado no formato final a qual conhecemos este livro. Considerando todas essas possibilidades, ainda assim é provável e amplamente aceito que realmente o rei Salomão foi quem escreveu o livro de Eclesiastes. Quando o escritor de Eclesiastes escreveu esse livro? A resposta para essa pergunta dependerá da resposta adotada sobre quem escreveu o livro de Eclesiastes. Para quem defende que Salomão é o autor em questão, então o livro foi escrito durante o reinado a partir do século X a.C. Já para quem entende que Salomão não escreveu Eclesiastes, então a melhor data para este livro ter sido escrito foi em algum período após o exílio da Babilônia, portanto a partir do século VI a.C. Alguns estudiosos sugerem uma data bem recente, em cerca de 200 a.C. Aqui então está as curiosidades sobre o livro de Eclesiastes. Agora vamos prosseguir e vamos olhar para o livro de Cânticos de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, como também é conhecido este livro. O livro de Cantares de Salomão é um livro poético do Antigo Testamento. Esse livro também é chamado o Cântico dos Cânticos de Salomão, porque esse é o seu título original registrado em sua primeira linha, Cantares, capítulo 1, versículo 1. Esse título significa literalmente que aquele cântico é o mais excelente de todos os cânticos. Também é verdade que o livro de Cantares de Salomão sempre foi alvo de muitos debates. Os estudiosos têm se dividido quanto à melhor forma de interpretar este livro bíblico. Alguns defendem que Cantares de Salomão deve ser interpretado de forma literal, enquanto outros defendem que o livro deve ser interpretado de forma alegórica. O autor e a data do livro de Cantares de Salomão, tradicionalmente judeus e cristãos atribuem a autoria do livro de Cantares ao rei Salomão. Inclusive, o título do cântico, no primeiro versículo do livro, traz a inscrição Cântico dos Cânticos de Salomão, Cantares capítulo 1, versículo 1. No entanto, esse mesmo versículo no hebraico também pode ser perfeitamente traduzido de forma a indicar que o cântico não era necessariamente de Salomão, mas dedicado a Salomão. Então a verdade é que para cada argumento a favor da autoria de Salomão, também há um questionamento dessa autoria. Bom, aqui fica então para as suas anotações, para o seu crescimento teológico. Então fica aqui essas informações básicas para que você possa estar aí crescendo cada vez mais teologicamente, biblicamente falando. Bom, quero agradecer a vocês que ficaram até esse momento do vídeo. Logo mais teremos outros vídeos aqui no canal sobre a nossa série A Bíblia Sagrada. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.